Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua jornada e que esse estudo bíblico desta manhã possa fazer bem para você. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e já estamos hoje na nossa quinta lição. Para nós tem sido uma alegria poder partilhar com você conhecimentos da palavra de Deus. O programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica tem servido ao reino de uma maneira muito dinâmica e tem abençoado a vida de muitas pessoas. E tem sido uma estratégia que faz todo o sentido no mundo de tecnologias, no mundo avançado, porque você tem vários recursos aqui para poder aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. E eu coloco à disposição toda a bagagem que eu acumulei durante a minha vida para o exercício do estudo bíblico, da análise, da interpretação bíblica, do conhecimento teológico. Então, toda a minha formação, toda a minha jornada de leituras, de aplicação prática no ministério pastoral, eu coloco à disposição nesses estudos que são feitos aqui. E estou realizando um projeto de vida com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, completando os estudos de Lucas Atos, que academicamente sempre foi a minha preocupação, o meu interesse de colocar em prática esse projeto em execução. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Como você já sabe, no nosso programa de estudo, nós temos materiais disponíveis para você. Lá no nosso blog, a descrição para você ter acesso está aqui embaixo no vídeo, então você já acessa e tem ali o endereço de nosso blog, você pode acessar a apostila que está disponível gratuitamente para que você possa baixar, ler, acompanhar as nossas aulas e ter um material para o seu estudo posterior, para você compartilhar, para deixar gravado aí na sua biblioteca digital. É um e-book que está em PDF e você pode acessar com facilidade. Sem mais demora, eu vou colocar aqui então a nossa apresentação da aula de hoje. Estudo de Atos dos Apóstolos, o povo do caminho. Nós estamos verificando que a igreja primitiva, ela não era só uma igreja originária, ela era exatamente uma estratégia, um jeito de ser povo de Deus no mundo. Ela não tinha um nome, ela era conhecida pela sociedade como o povo do caminho, os do caminho. Era assim que as pessoas se relacionavam com a igreja, se dirigiam à igreja através das suas relações. E nós vamos encontrar que a cada passo do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas tenta mostrar exatamente isso, como que a igreja foi ao longo da sua caminhada se formando, se constituindo, encontrando estratégias, formas de se adaptar, de tornar a mensagem mais acessível para as pessoas. Então, a partir dessa nossa constatação é que vamos construindo a nossa interpretação do livro de Atos dos Apóstolos. A aula de hoje é exatamente sobre este assunto. Como que a igreja encontrou estratégias, como que ela fez a sua caminhada ao longo de toda a sua história. A estratégia da igreja foi feita ao longo da caminhada. Para a gente começar a nossa conversa, então, vamos deixar aqui um versículo que parece que resume bem essa ideia. Diz Atos 5,42: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que estratégia, não é? Uma estratégia contínua,
ininterrupta para fazer uma coisa só. Então, eles tinham uma estratégia diária em todos os espaços possíveis para eles, que era o templo e a casa, e eles faziam uma coisa só, que era ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que coisa boa a gente pensar isso, né? Como é que a igreja hoje trabalha? Como que a igreja realiza a sua tarefa? Nós temos tantas coisas que pensamos. Eu gosto muito da proposta de uma igreja com propósitos. E ali nós encontramos 5 coisas que a igreja precisa fazer todos os dias, sempre, sistematicamente. A igreja primitiva não. Ela só ensinava e proclamava. Claro que as estratégias são importantes. Claro que você ter um plano de ação é fundamental, mas você não pode abandonar o essencial. É claro que viver em comunhão, é claro que praticar o discipulado, é claro que criar estratégias de administração e de serviço, é claro que ter estratégias de proclamação, de evangelização, claro que promover uma adoração dinâmica, contextualizada, tudo isso é muito importante para a igreja, mas que não se perca o essencial. Qual é o essencial? Não deixar de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso é sempre, todos os dias. A igreja precisa resgatar essa sua essência de ensinadora e proclamadora da mensagem do Evangelho. Nosso estudo de hoje vai estar baseado no capítulo 5, versículos de 12 a 42. 12 a 42. Então, se você tem aí o exemplar da sua Bíblia próximo de você, utilize, examine, explore a sua Bíblia. Também você pode acompanhar os estudos através da apostila ou aqui através da nossa apresentação dos slides que estão preparados. Olha, gente, a estratégia que a igreja encontrou para que ela pudesse fazer a sua caminhada, para cumprir a missão de Deus no mundo, consistia em uma coisa só: sinalizar o reino de Deus em todo tempo, em todo lugar e de todos os modos. Essa é a estratégia. Qual era mesmo? Vou fazer um breve resuminho para você memorizar. Qual era a estratégia da igreja primitiva? Sinalizar o reino de Deus em todo tempo, em todo lugar e de todos os modos. Assim a igreja crescia, assim a igreja realizava a sua tarefa. E logo no começo a gente percebe que o cristianismo primitivo era fundamentado nessa obsessão de sinalizar o reino de Deus em todos os lugares por onde eles passavam. O crescimento da igreja, então, incomodou a sociedade do seu tempo por causa disso. Há alguns elementos que a gente pode perceber nisso. Em primeiro lugar, os líderes da igreja eram pessoas dinâmicas, operosas, envolvidas com esse ato, com esse propósito de sinalizar o reino de Deus. Lucas diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Eles eram envolvidos, eles tomavam as iniciativas das ações da igreja. Em segundo lugar, nós encontramos o fato de que a população tinha um apreço, ela estimava os seus líderes, ela admirava os seus líderes. O povo os tivesse em alto conceito. Era assim que as pessoas viam seus pastores, suas lideranças. Enfim, eles gostavam do exemplo de vida que eles possuíam, admiravam como que aqueles homens e mulheres de Deus eram pessoas dedicadas
ao trabalho do Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar aí o resultado disso. O número de seguidores aumentava exponencialmente. Não há mais um controle do número de pessoas que eram agregadas à igreja por causa dessa pregação, desse trabalho dinâmico das lideranças e dessa comunhão que existia entre o povo. Lucas diz que o número era cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Que trabalho lindo, maravilhoso que a igreja fazia. E, finalmente, nós vamos encontrar que a ação da igreja, desse modo, repercutia para além da cidade. Jerusalém era uma capital, né? Uma capital de uma província romana, e também a sede de uma nação, de um povo, e aquilo, então, fazia com que as pessoas de fora ficassem interessadas no que estava acontecendo ali. Lucas diz que muitas pessoas vinham de fora, multidões das cidades próximas vinham a Jerusalém para conhecer esse movimento, que era o movimento dos primeiros cristãos, dos seguidores de Jesus, que agora a gente pode dizer que era um movimento apostólico. Os apóstolos é que faziam esse movimento acontecer. As lideranças religiosas de Jerusalém, então, começaram a ficar inquietas, preocupadas com esse movimento, porque o movimento estava crescendo. Não era só o movimento de Jesus, era o movimento dos apóstolos. E os resultados incomodavam, tanto que mandaram prender alguns desses apóstolos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, diz Lucas no verso 16. Lucas não relata quantos foram presos, quantos apóstolos, ninguém sabe ao certo, mas Pedro com certeza estava lá no meio. Mas destaca o fato de que eles foram libertos da prisão misteriosamente por um anjo. Então, enquanto eles estavam ali presos, um anjo surge entre eles e faz com que eles saiam sem que os sentinelas percebam e sem que haja nenhum destravamento de porta. Como que eles fizeram isso? Não sei, Lucas não explica, não é assunto para a gente se preocupar. Como que foi feito? Isso é uma obra de Deus. Como Deus faz, a gente pergunta lá no céu quando a gente chegar um dia. O que Lucas quis dizer é: Deus promoveu a libertação daqueles servos do Senhor da prisão. E com uma finalidade, com um propósito. Eles teriam que fazer uma atividade. Então, ao serem libertos da prisão, eles foram orientados a se dirigirem ao pátio do templo para ensinarem ao povo. Vão lá para o pátio do templo, fiquem lá ensinando ao povo. Não é para você ir para lugar nenhum, não é para espalhar, não é ir para casa, não é ir para a rua fazer festa, celebrar, nada disso. Vocês vão sair daqui e vocês vão ser libertos de uma forma misteriosa e vão para lá, para se colocarem lá, porque eu quero que vocês sejam vistos lá no templo, onde vocês foram presos, vocês voltam para lá, porque é lá que eu vou fazer a obra acontecer. Então, a ação da igreja consistia em obedecer a essas diretrizes que Deus ia enviando para os seus apóstolos. Então, havia um mandamento que era para ser seguido à risca. E qual era o mandamento? Enviar uma mensagem de vida para todas as pessoas.
Eu gosto dessa expressão, enviar uma mensagem de vida para todas as pessoas. Não é uma mensagem religiosa, não é uma mensagem moralista, não é uma mensagem ligada a alguma estratégia de poder, de organização social. Era uma mensagem de vida, de ser uma pessoa autêntica, de ser uma pessoa que vive sua própria humanidade perante Deus. Dizem os anjos: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Como que é encontrar-se com Jesus? Como que é ter uma vida transformada pela graça do Senhor? Como é deixar-se ser invadido pelo mover do Espírito? Essa é a vida que Deus tem para nós. Então, há um comentarista que um representante latino-americano, um dos fundadores da Fraternidade Teológica Latino-Americana, Orlando Costas, faleceu repentinamente, muito jovem, mas que deixou um legado de produção muito interessante. Os sinais não eram simples reforços da mensagem missionária de Jesus. Eles apontavam para além de si mesmos, em direção ao propósito último de Deus para a humanidade, mas ao mesmo tempo revelavam o compromisso de Deus com os fracos e oprimidos. Deus estava preocupado com isso. A mensagem de vida era essa. Chegou a boa notícia de que aqueles excluídos e excluídas da sociedade terão voz perante Deus. Que mensagem? Que mensagem seria essa? Como que a gente fala dessa mensagem para o mundo em que nós vivemos? Como que a gente anuncia para as pessoas que estão humilhadas, para os pobres, para os oprimidos, para aqueles que não têm vez nem voz? Como que a gente diz para elas hoje, nesse tempo de hoje, que elas são importantes para Deus, que Deus tem um propósito para a vida delas e que Deus está levantando a elas mesmas para que sejam um grande povo, uma grande humanidade que vive de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a igreja realiza a obra de Deus em obediência a esse mandato de anunciar vida, alguma coisa diferente acontece. Porque nada pode impedir que os propósitos de Deus para a humanidade se realizem. Não há nada que possa mudar esse cenário dentro da história da igreja, da vida humana de um modo geral. A guarda do templo ficou surpresa e sem entender como os apóstolos poderiam ter escapado da prisão, porque nada, não tinha vestígio nenhum que eles tivessem passado por algum lugar, não tinha como eles saírem. E ao encontrá-los no pátio do templo, os guardas os conduziram de novo até o Sinédrio, a fim de prestarem depoimentos. Acho interessante essas distintas descrições que Lucas faz. Na prisão, ele fala, foram presos. E isso significa toda a sorte de violência policial. Eles foram arrastados. Ser preso, naquela época, era literalmente ser arrastado para a prisão, ser encarcerado de maneira violenta, com agressão, tortura. E agora não, ele está dizendo, eles foram conduzidos, eles foram encaminhados. Diferente, não é? É a diferença da prática policial. Primeiro, a violência desmedida da polícia em aplicar ordens de prisão. E a segunda, uma outra mentalidade, uma outra lógica da ação policial, que é colocar a justiça em prática, ser pessoas que olham para o outro com um olhar de um ser humano,
de alguém que está lidando com gente como eles são e que ali, de forma bastante humana, conduzem até o sinédrio, o lugar onde eles seriam de fato julgados. Não, eles não cometeram crime, não tinha crime que eles tivessem cometido. Eles apenas estavam ali fazendo uma coisa que era a liberdade de expressão deles, a liberdade de proclamar o evangelho, a mensagem que eles acreditavam. Então, havia uma queixa dos sacerdotes. A queixa era de que eles não obedeceram à ordem dada, não falar do nome de Jesus mais. Eles foram soltos com a condição de que não iriam mais fazer a pregação do evangelho, falar do nome de Jesus. Mas eles continuavam. Então a queixa era essa. Uma queixa até pertinente do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, mas uma queixa que não dizia respeito à liberdade de crença, liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Claro que naquela época não era uma sociedade democrática como é a nossa hoje, mas havia então essa imposição, havia essa exigência. Então, quando eles ouvem essa queixa, eles argumentam assim, mas gente, nós não estamos fazendo nada de errado aqui não. Nós estamos fazendo alguma coisa que nós entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. E é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. É assim que vocês ensinam. Esse é o ensino da Escritura. A gente tem que ter prioridade, obedecer a Deus. Essa é a autoridade maior. Não é a autoridade humana. Nós obedecemos à vontade de Deus, é Deus quem está nos conduzindo e nós estamos falando na casa dele. É na casa de Deus que nós estamos, fazendo a vontade dele. E isso marcou, então, a atuação daquelas pessoas. Os apóstolos tinham a consciência de que a condição de serem testemunhas do Evangelho e de agirem movidos pelo Espírito Santo eram fatores de maior importância do que as ordens que os sacerdotes haviam dado. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eles se colocam no mesmo nível de toda a igreja, porque não eram só os apóstolos que faziam isso. Havia toda uma população de seguidores de Jesus que reverberavam, ressoavam a mensagem dos apóstolos. Eles repercutiam as mensagens que os apóstolos pregavam por toda a comunidade, por todos os lugares por onde eles passavam. Eu gosto de pensar assim, pensa bem, tinha uma multidão de 3.000 pessoas, como os que agregaram na primeira vez, 10.000, 15.000 pessoas ouvindo os apóstolos. Eles não tinham microfone, eles não tinham nenhum serviço de alto-falante, era uma coisa assim bem precária. E como é que todo mundo conseguia ouvir? Eu imagino, não estou dizendo que era assim, tá, gente? Os apóstolos pregavam e, estrategicamente, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que já conheciam a estrutura do querigma, espalhavam essa ideia, repercutiam, ressoavam essa mensagem para todas as pessoas. Deveria ser algo fantástico, algo sublime, algo que enchia os olhos e os ouvidos das pessoas, que as pessoas ficavam maravilhadas. Durante, então, o interrogatório com os sacerdotes, tem um fariseu lá no meio. Olha, o partido era dos saduceus. Esse detalhe é muito importante, tá, gente? Eu não coloquei aqui no texto, mas é bom a gente pensar isso. Foi o partido dos saduceus que promoveu a queixa. E houve uma ação de ponderação de um fariseu, o fariseu chamado Galileu.
ou Gamaliel, desculpa. Gamaliel. Esse nome é muito importante, ele vai aparecer em outra parte do livro de Atos. Ele era conhecido como um grande estudioso da lei, um doutor da lei, mas um doutor da lei especial, que era referência para o estudo das Escrituras. E ele apresenta um argumento que convenceu as autoridades judaicas a libertar os apóstolos. O nome Gamaliel aparecerá em outro momento, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo afirma que recebera ensino rigoroso desse mestre. Está lá em Atos 22, 3. O conselho de Gamaliel era o seguinte: qualquer tentativa de impedir que a missão de Deus se realize no mundo é o mesmo que lutar contra Deus. Isso é uma boa compreensão para nós nesse tempo, porque há muitas pessoas que acham que são perseguidas, que são impedidas. O problema, meu irmão, minha irmã, não é com você. Pastora, se você se sente perseguida, entenda isso. Se você está fazendo a vontade de Deus, o problema não é com você. Missionários e missionárias, se você se sente perseguido, perseguida por algum motivo, porque você está pregando o evangelho, o problema não é com você. O problema é que essas pessoas estão lutando com Deus. Jesus deixou isso claro para os discípulos. Ele disse lá no capítulo 16 de João: vocês vão ser perseguidos porque o mundo não me conhece. Não é o problema não é com vocês. Ninguém tem raiva de vocês. Não é o ódio a vocês que prevalece. O problema é que as pessoas não conhecem a Deus nem a sua mensagem. Então, é preciso a gente entender, de um ponto de vista maior, mais amplo, esse sentido da perseguição, do ódio a cristãos, ou dessa palavra que foi criada, chamada cristofobia. Essa cristofobia não é por causa do povo de Deus, mas é por causa do nome de Jesus. Bom, Pedro tem uma advertência muito interessante lá na sua carta. Ele diz: se você é perseguido por causa do evangelho, isso é motivo de regozijo. É motivo de você agradecer a Deus. Agora, se você é perseguido porque você é um cara chato, um cara legalista, se você fica se metendo na vida dos outros e achando que tem que impor a sua moral para os outros, aí, meu amigo, minha amiga, isso nós estamos falando de outra coisa. Nós não estamos falando de perseguição. Nós estamos falando de outra coisa, que a gente precisa acordar para o fato de que a gente está incomodando mesmo. A gente está perturbando. Se você prega o evangelho por causa de uma ideologia política, aí você está sendo perseguido por outra coisa. É por causa da sua ideia política, não por causa do nome de Jesus. A grande parte das perseguições que nós encontramos dentro da realidade social que nós vivemos nas nossas comunidades aqui no Brasil e em algumas partes do mundo é por causa disso, por causa de uma religiosidade equivocada, marcada por moralismo, por legalismo e por causa de ideologias políticas que estão na contramão do Evangelho. O Evangelho nos chama para estar ao lado de quem sofre, ao lado dos pobres e oprimidos, ao lado de quem precisa ser chamado para uma nova vida, para um novo modo de viver na presença de Deus. Não para a gente defender ideias políticas, classes sociais e outras coisas, como a gente tem visto em muitas igrejas, em muitos púlpitos em nossos dias atuais. Por isso que eu chamei a atenção para o fato de que havia um partido que influenciava o julgamento dos apóstolos e havia um outro partido cujo representante toma as dores
dos apóstolos para dizer uma coisa razoável, para ponderar uma ideia. Olha, se essa gente está fazendo a vontade de Deus, pode fazer o que for. Tudo que vocês vão fazer é lutar contra Deus. Não há nada que segure esse movimento que vem do coração de Deus. Diz Gamaliel: se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Esse é o conselho de Gamaliel. Esse conselho de Gamaliel é para nós nesses dias atuais também. Então, o que estava acontecendo ali naquele julgamento? A percepção de que a igreja estava cumprindo uma ordem divina. Quando a igreja cumpre missão em obediência a uma ordem divina, e não em função de planos e metas definidos por interesses humanos, isso é algo que incomoda. Não há nada de errado ter planos e metas. Eu faço isso no meu ministério. Eu tenho estratégias de planejamento. Eu faço o meu planejamento na pregação, na administração da igreja, nas atividades eclesiásticas, enfim, nada de errado. Eu acho até uma prudência a gente fazer planos, traçar metas. Eu tenho as minhas metas, mas uma coisa é você fazer isso por causa da sua função, por causa do seu trabalho. A outra coisa é se aferrar a esses planos e metas, achando que são feitos mágicos para fazer a sua igreja crescer. Tem muito pastor que fica imitando aquele pastor que foi bem-sucedido. Amém, porque ele foi bem-sucedido. Mas o que Deus fez na vida daquele outro obreiro não é a mesma coisa que ele quer fazer na sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus no seu coração. Meu querido pastor, meu querido líder, meu querido irmão, minha querida irmã, que está preocupado com o crescimento da sua igreja. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Deus para Ele te dar direção sobre o que fazer para que a sua igreja possa crescer, para que ela possa ser expressiva, porque tudo que Deus quer não é que a sua igreja cresça, é que você cumpra a missão de Deus como sinalizador do reino de Deus no lugar em que você vive. Se você está fazendo isso, você está cumprindo aquilo que nós chamamos de missão de Deus, sinalizar o reino de Deus no lugar onde nos encontramos. Esse episódio, então, fortalece o sentido do cumprimento da missão como resposta a um chamado divino. Lembra que a missão da igreja é realizar a missio Dei. Missio Dei é um termo que surgiu na teologia para descrever esse aspecto específico da tarefa da igreja no mundo, da missão. Nos estudiosos de missiologia, dos que trabalham com as estratégias missionárias, com os planos missionários, com as ações missionárias, lidam com esse conceito de missio Dei. Em que consiste a missio Dei? A tarefa de comunicar a mensagem do amor e do cuidado divino a toda a humanidade. Você está fazendo isso? Ok, você está fazendo certo. Comunicar a mensagem do amor e do cuidado divino a toda a humanidade. A palavra missão tem uma origem latina e significa enviar. Então, fazer missão é ser enviado para exercer uma tarefa. Então, no sentido da missio Dei, a igreja tanto é objeto quanto sujeito da missão. Ela é objeto porque ela tem a mensagem. Nós fomos alcançados pela graça. Nós fomos salvos por Jesus. Eu fui abençoado na minha vida, tive a minha vida transformada. Então, eu, como esse sujeito da graça, tenho a missão de ser
portador desta mensagem, do que Cristo fez em mim, daquilo que Deus fez por mim, daquilo que o Espírito Santo faz por mim. É isso que ela é. Ela é objeto e ela é sujeito. Ela é sujeito porque sofreu, recebeu a mensagem. E ela é objeto porque ela é o próprio testemunho dessa mensagem. Tá claro aí para você? Acho que é fácil a gente entender assim, não é? Pelo menos é assim que eu entendo na minha vida, é isso que eu coloco em prática no meu dia a dia como cristão. Então, essa compreensão deve orientar toda a ação da igreja no mundo. Quais são as melhores estratégias, então, para viver essa missio Dei no mundo, para essa ação da igreja? Eu vou apontar aqui algumas estratégias que eles encontraram, que está lá em Atos 5:42, o texto que lemos na abertura dessa aula, que eu falei que era uma estratégia para pregar o evangelho em todo tempo, em todo lugar e de todos os modos. Então, é anunciar a graça divina, o amor de Deus. Lembra, na aula passada, na segunda aula, aliás, nós falamos sobre o querigma bíblico, como que eles conheciam a essência dessa mensagem, que eles falavam de como Deus enviou o seu Filho Jesus para o mundo, para que ele pudesse trazer uma mensagem de vida transformadora, mas ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele também foi ressuscitado e hoje está vivo à direita de Deus. Voltará, com certeza, mas ele está aqui entre nós, fazendo com que essa graça se realize com a gente. Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Eu quero pegar esse versículo e encontrar nele algumas partes que falam sobre essa estratégia que precisamos colocar em prática. Eu uso muito essa ideia dessa estratégia para explicar, por exemplo, o trabalho de pequenos grupos, o trabalho das células, que é exatamente assim, no templo e nas casas. Então, nós vamos encontrar como que esse versículo nos ajuda a entender essa estratégia, como que a gente coloca isso em prática. Em primeiro lugar, o texto diz que a gente precisa agir em todo o tempo. Todo o tempo. Não é só no domingo, é todos os dias, em todo lugar, em todas as horas, todas as oportunidades, todas as circunstâncias. O momento favorável para tomar decisões é agora. Não importa o que já se passou. O caminho de Jesus aponta para o futuro e para a esperança. É assim que a gente faz na pregação do Evangelho. Você precisa tomar uma decisão de ser uma testemunha hoje, neste momento, para apontar para as pessoas que há um futuro, há uma esperança. Deus se importa conosco e Ele quer resgatar a nossa vida para uma vida melhor. Eles faziam isso todos os dias. Todos os dias. Uma segunda estratégia é agir em todos os lugares. Todos os lugares, não tem escolha. Eles utilizavam o templo e as casas. Mas isso quer dizer o seguinte, que tanto em qualquer lugar que eles estivessem, porque era assim que eles viviam, era oportunidade para pregar o Evangelho. Então, por onde eles passavam, por onde eles se dirigiam, onde eles estavam, eles eram reconhecidos como testemunhas do Evangelho de Deus, como seguidores de Jesus. A missão de Deus, confiada à igreja, não se restringe a um local ou a um grupo social, mas a toda criatura em todos os lugares. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter espaços onde a gente é encontrado, mas precisa fazer isso onde a gente passa. Então, o versículo diz no templo e de casa em casa. Uma terceira estratégia é agir de todos os modos. Qual é o modo da gente anunciar o Evangelho? É através do versículo, dos folhetos?
é através dos pequenos grupos, é através do discipulado, é através do sermão evangelístico, é através dos cultos na praça pública, é através de testemunho na escola, de grupos de estudo no trabalho, na escola, é através da pregação individual, pessoa a pessoa. Como que a gente faz? Todos os modos, de todas as formas que forem possíveis. Nós precisamos ter todas as estratégias para que a gente possa comunicar esta mensagem. Os ensinos e a pregação de Jesus apontam para uma praxis, a de estar ao lado dos mais vulneráveis. Onde você precisa estar para pregar o Evangelho? Ao lado de quem precisa dessa mensagem, ao lado de quem carece da mensagem de libertação, a mensagem de salvação. Então a gente diria que é toda a humanidade, todas as pessoas, e olhar para elas como pessoas que podem ser transformadas, terem uma vida mais significativa para a glória de Deus. Não deixavam de ensinar e de proclamar. Como é que a gente ensina e proclama? São duas palavrinhas importantes que aparecem aqui. A palavra didaquê e a palavra querigma. Anúncio e ensino. Ou trocando, né? Ensino e anúncio. É assim que se faz. É assim que a gente divulga o Evangelho, ensinando e anunciando em todo o tempo, de todas as formas, em todos os lugares. E a quarta estratégia é fazer tudo como testemunho de fé. Porque não vai adiantar você ser sistemático na sua prática se você não viver aquilo que prega. Então, você tem que ser uma pessoa que se esforça de todos os modos para ser uma boa testemunha do amor de Deus. Se você anuncia que Deus tem um plano de salvação, você tem que mostrar que é uma pessoa transformada minimamente. Se você anuncia que Deus ama todas as pessoas, você tem que demonstrar que esse amor está presente na sua vida. Se você anuncia que Deus quer chamar a todos para a libertação, você tem que ser uma pessoa que promova a libertação na vida das pessoas. Então é assim que a gente prega, fazendo todo o esforço para que a mensagem do Evangelho seja vista na nossa vida. Gosto da ideia que Billy Graham falava, de que nós seremos a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. É na nossa vida, na nossa prática. Seguir a Jesus como caminho não corresponde a cumprir uma agenda religiosa, mas fazer a vontade daquele que convoca a segui-lo. Irênio, qual o seu problema com a agenda religiosa? Eu, nenhum. A não ser quando ela se transforma como uma exigência maior do que a necessidade que nós temos de serem testemunhas do Evangelho da Graça. A agenda religiosa ela é muito importante. Você ter dias, horários, formas de se reunir. Hoje nós temos os nossos espaços, os nossos programas. É importantíssimo isso, mas isso não é maior, não é uma camisa de força para a sua vida como seguidor de Jesus. O seu testemunho, a sua maneira como você vive no mundo é muito mais importante do que a maneira como você segue a agenda da sua religião. Que Jesus é o Cristo. Quando você diz para as pessoas que quem é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Não é o seu pastor, não sou eu, não é a sua igreja, não é a Igreja Batista da Orla Oceânica. O Senhor da sua vida é Jesus. Bem, vamos aplicar agora a mensagem à nossa vida, à lição na vida, que é um dos momentos do nosso estudo que eu mais aguardo. Toda vez que eu estou elaborando uma lição, eu fico imaginando como que eu vou aplicar isso na minha vida pessoal e como as pessoas vão poder aplicar isso em suas próprias vidas.
Bom, gente, eu escrevi um texto aqui para a gente refletir. A existência da igreja como corpo de Cristo só tem significado e relevância enquanto cumpridora da missão por meio de ações concretas no mundo, não por meio de uma regra religiosa, não por meio de um ritual, mas por causa da missão que estamos colocando em prática no mundo. Ainda que isso tenha um alto custo para nós, ainda que isso implique sermos perseguidos, odiados ou até mesmo desprezados no mundo em que vivemos, porque somos testemunhas da graça do amor de Deus na nossa vida. De tal maneira que torna-se um grande privilégio suportar o preço de colocar a vida a serviço da missão. Estou aqui relembrando aquilo que o apóstolo Pedro diz em sua carta. Considere um privilégio ser perseguido por amar a Jesus. Considere um privilégio. Para a gente terminar, vamos ver isso na vida dos apóstolos. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Frase bonita, não é? Para guardar no coração da gente. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Amém. Deus abençoe o estudo da sua palavra para nós neste dia. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta lição nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra de encorajamento. Que o testemunho dos apóstolos para serem cumpridores da tua missão possa, ó Deus, mobilizar-nos para sermos testemunhas do teu amor, da tua graça nos dias atuais. Dá-nos força, dá-nos coragem para enfrentar as lutas, as provas e, quem sabe, até as perseguições que teremos que passar por sermos seguidores do teu evangelho, cumpridores da tua missão, praticantes do teu amor e da tua graça nesse mundo em que nós vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao final da nossa aula. Desejo a você um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor. Logo mais, nós não teremos nossa reunião presencial, mas teremos a transmissão da mensagem, que será às 18h30 no meu canal. Nós vamos divulgar o link nas redes sociais e eu convido você a acessar para ouvir a mensagem. Será uma nova série de mensagem. Nós vamos começar uma nova série de meditações na Palavra de Deus e o objetivo desta série é pensarmos como que o cuidado pode ser colocado em prática. O tema da série é o cuidado em ação. Nós vamos analisar 5 verbos, um a cada domingo do mês de março, sobre como que nós colocamos em prática o cuidado para o qual nós somos chamados a exercitar. Como que a gente faz isso? Quais são os verbos do cuidado para a gente colocar o cuidado em prática, em ação, no mundo em que nós vivemos? Acho que vai ser uma experiência boa. Convido você a acompanhar esta série. Uma outra informação muito importante sobre o mês de março. Março é o mês do aniversário da nossa igreja. No dia 25 de março, nós vamos completar 11 anos de organizada. 11 anos de jornada como igreja instituída, quando nós fomos proclamados igreja com a sua formalidade. Aprovamos estatuto, aprovamos nossa organização como igreja, dia 25 de março. Convido você para participar desse momento especial na vida de nossa igreja durante este mês.
E acompanhe, vem seguir Jesus com a gente, como a gente fala em nossas mensagens. Até o próximo domingo. Deus o abençoe, Deus a abençoe.